Então, essa sessão está sendo gravada. Hoje, dia 10 de março de 2021, na disciplina Física 1, flexibilizada. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo sobre cinemática. Tá? Então, vamos lá. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta a fazer, né, sobre o que nós trabalhamos, desenvolvemos na aula anterior? Ninguém se manifestou, então eu vou compartilhar com vocês a nossa tela. Tá? Eu vou sair aqui do vídeo, parar de compartilhar o webcam. E agora vamos compartilhar a tela com vocês para a gente começar a trabalhar a cinemática, tá? Só um pouquinho, deixa eu... ajustar aqui a tela, né, do OBS para poder depois disponibilizar no YouTube para vocês. Ok. Ok. Bom, vamos lá. Então, pessoal, nós estávamos trabalhando a cinemática bidimensional, unidimensional, né, seus princípios, tudo aquilo que nós precisamos para estudar o movimento dos objetos. Tá? Então, bom, antes de apresentar um exemplo, vamos dar uma olhada de novo em algumas questões que são importantes, né? Lembrando que as grandezas cinemáticas são posição, tá? Que no espaço unidimensional nós vamos dizer que é uma função x em função de t, a velocidade que no espaço unidimensional nós vamos chamar de uma função também, v de t, que é por sua vez a derivada da posição com relação ao tempo, e a aceleração, que mede a variação da velocidade com o tempo. Tá? Então são essas as grandezas cinemáticas que nós temos. E aí a gente também ficou de compreender como que é essa cinemática, como que se dá essa cinemática, como que a gente estuda essa cinemática, tá? Bom, então vamos lá. Agora sim, vamos dar uma olhada nesse primeiro caso aqui, tá? Um caso de velocidade constante, né? Se a velocidade é constante, então para t igual a zero, né, nesse caso, nós colocamos a origem do sistema de referências coincidindo com a posição inicial do objeto. Então, para t igual a zero, x0 igual a zero. Isso foi uma escolha. Para t igual a 1, x vai ser 4 metros, a posição de 4 metros. No instante 2 segundos, posição de 8 metros e assim por diante. Então, para a gente pensar, qual é a previsão para t igual a 10 segundos? Tá?
Então, veja que com esse modelo que nós apresentamos aqui, esses são os dados. Esses são os dados obtidos. Então, nós criamos um modelo e a partir desse modelo, então, veja a pergunta, qual é a previsão para t igual a 10 segundos? Se ele vem nessa tendência, nós podemos determinar qual vai ser o valor, qual vai ser a posição do objeto para t igual a 10 segundos, tá? Então, a ideia de modelar os dados que nós temos é justamente poder trabalhar, né, exatamente, o Miguel colocou aqui, 40 metros, exatamente, né? 40 metros. O modelar é justamente a gente poder fazer previsões. Então, a partir disso, nós podemos, então, determinar como é que ele chega, qual é o comportamento do movimento desse objeto. Então veja que nós tomamos aqui os instantes de 0 até 3 segundos. Entre 0 e 3 segundos, tá? Qual era o comportamento do objeto com relação ao seu movimento? Então nós fizemos x3 menos x0 dividido por t3 menos t0. E isso nos deu 4 metros por segundo. Então quer dizer que esse objeto aqui que está representado, né, cujo movimento está representado por esse gráfico da posição em função do tempo, né, ele caminha, ele se movimenta a 4 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo ele percorre 4 metros. Tá? Bom, então veja que a gente já está fazendo o estudo do movimento e podemos depois fazer as previsões. No caso, poderíamos ter escolhido outro intervalo. Nesse caso aqui, está o intervalo de 2 até 4 segundos. Então, o intervalo quem escolhe é você, a depender do que você necessita. Então, mesma coisa, entre os tempos T2 e T4. Então, vai ficar x4 menos x2 dividido por T4 menos T2, que vai nos dar a velocidade de 4 metros por segundo também. Ou seja, nesse intervalo entre 2 e 4 segundos, ele também percorre 4 metros a cada segundo. Então, nós temos o comportamento desse objeto, né, em sua trajetória. Podemos, inclusive, dizer que a função que representa o movimento do objeto, a sua posição com relação ao tempo, é x igual a 4t. Tá? E a sua velocidade é constante e vai ser igual a 4. Tá? Eu coloquei 4 aqui, não coloquei metros por segundo, porque eu estou colocando uma função matemática. Mas veja que no gráfico nós colocamos metros por segundo. Então, Vt igual a 4 metros por segundo, At igual a 0, porque a aceleração é igual a 0. Ou seja, não há variação da velocidade com o tempo. Tudo bem, gente? Até aqui? Se tiver dúvidas, vocês perguntam, por favor. Mas veja esse caso aqui agora. Bom, o que está acontecendo aqui nesse caso? Nesse caso aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou recuperar o gráfico original, né? O gráfico inicial aqui. Pronto. Opa.
Então veja que nesse caso aqui, desse gráfico, que representa o movimento do objeto ao longo do tempo, nós temos como dados o instante T0, T1, T2, T3 e T4 segundos. Nós temos esses dados. Então, nós sabemos qual é a posição desse objeto em cada um desses instantes. Mas isso não significa que nós podemos inferir o que está acontecendo entre os dados, entre os valores de tempo. Nós poderíamos, por exemplo, ter um valor aqui entre 0 e 1, né? Por exemplo, em meio, nós poderíamos ter um valor diferente. Nós poderíamos, por exemplo, ter um valor aqui. Então veja que agora nós temos outros dados para poder estudar essa função. Né? Então agora essa função ela mudou de cara. Né? Eu posso até dizer que ela... Né? Deixa eu tentar passar por todos aqui. Então veja que agora nós temos em verde, né, uma estimativa de como vai ser o movimento desse objeto. Lembrando que para t igual a 1 segundo, para t igual a 2 segundos, para t igual a 3 segundos e para t igual a 4 segundos, a gente já tinha esses valores. Mas a gente tinha esses valores e, bom, a gente inclusive disse que o valor da posição do objeto para t igual a 1 segundo era 4 metros. A gente afirmou, e é mesmo. Tá? E é mesmo. Agora eu pergunto, qual será... Vamos lá. Qual será a posição do objeto quando o tempo for 10 segundos? E agora? O que vocês me dizem? Diante dessa nova realidade dos dados. Por que, Ulisses? Por que ainda vai ser 40? Será que vai ser 40 mesmo? Lembrando que nós não temos acesso a esses dados. Nós só temos acesso aos dados para 0, 1, 2, 3 e 4 segundos. Nós não temos acesso aos dados depois de 4 segundos. É uma estimativa, portanto. Tá. O Ulisses colocou assim, porque toda vez que está em um tempo com número inteiro, ele está em um múltiplo de 4. Então, veja só, muito interessante a colocação do Ulisses, porque ele está dizendo o seguinte, toda vez que você tem um instante, por exemplo, para t igual a 1 segundo, ele estava em 4 metros. Para t igual a 2 segundos, 8 metros. Para t igual a 8 segundos, 12 metros. Para t igual a 4 segundos, 16 metros. Para t igual a 5 segundos, a gente espera que seja 20 metros.
Mas observa que nós não temos acesso a esse dado aqui para 5 segundos. Nós não sabemos qual vai ser o valor a posição desse objeto em 5 segundos. Então, nesse caso, deixa eu copiar novamente, tá? Vamos pegar só esse aqui, tá bom? Ok. Apagar isso aqui. Oh, não era para fazer isso. Aqui. Pronto. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ele pode, por exemplo, ter feito o seguinte. Ele pode ter parado aqui nessa posição. Tá? Ele permaneceu parado. Não pode ter parado? Ele parou para abastecer, para tomar um café, para fazer alguma coisa. Então, de tal forma que, num instante, né, aliás, em qualquer instante daqui para frente, seja em 5 segundos, seja em 10 segundos, a posição dele vai ser a mesma. E aqui não importa quanto seja, pode ser, por exemplo, 20, pode ser 18 metros. Vamos supor que essa posição seja uma posição em 18 metros. Então, quando o objeto estava em 18 metros, né, ele poderia, quando ele estava em 18 metros, ele parou. Então, ele ficou ali em 18 metros no restante do tempo. Né? Então, a estimativa, então as duas estão corretas. As duas estimativas, o Ulisses trouxe para nós uma estimativa, né, uma forma de pensar muito coerente. Ele disse o seguinte, são números inteiros, então a gente espera que ele continue assim, né? Porque isso significa que o Ulisses está fazendo uma leitura, né, da sequência, né, da sequência do movimento, né, bastante precisa. Agora, essa ideia também que ele parou, ele pode ter encontrado uma barreira e ele parou, ele não consegue mais se movimentar. Também é coerente. Vocês concordam, Ulisses? Você também concorda, Ulisses, que ele pode ter parado? Né? Então, o que acontece daqui para frente, o que acontece aqui daqui para frente, ele não vai aparecer esse coisa não, né? A gente não sabe, tá? Nós não temos acesso a esses dados. A gente não sabe o que vai acontecer. Não temos acesso. Tá? Bom, qual que é a implicação disso? A implicação disso é que nós não sabemos e não temos como saber. O que a gente faz por isso que a gente diz, é uma estimativa. O que nós temos certeza do que aconteceu aqui nesse intervalo. Aqui nesse intervalo nós sabemos o que aconteceu. O que vai acontecer, nós não sabemos. Tá claro isso, gente, para todo mundo? Bom, então se está claro, vamos seguir aqui da sequência, tá? Então a gente viu que a estimativa que a gente fez aqui, tá? Construímos o gráfico, mas agora nós estamos diante de uma realidade diferente. Os dados nos mostram isso, né? Que agora o que está acontecendo? A velocidade vai ser variável.
ela não é constante mais. Ah, professor, como é que você sabe disso? Veja só. Vamos tomar esses dados aqui para a gente poder compreender melhor o que está acontecendo aqui. Vamos buscar os dados para a gente poder entender. Opa, aqui. Bom, então vamos observar os dados. Ok, esses daqui, até 4 segundos, são os dados concretos, são os dados que nós sabemos, nós conhecemos eles. Então, nós podemos fazer o seguinte, lembra como nós fizemos o cálculo anterior? Nós tomamos a velocidade no intervalo, deixa eu até colocar aqui antes, era de T0 até T3, se não me engano. Deixa eu pegar aqui novamente para a gente poder saber direitinho, tá? Anterior. É isso mesmo, de 0 até 3 segundos, tá? Então, de 0 até 3 segundos, né, de T0 até T3 segundos, a gente sabe. A gente fez o cálculo e a gente chegou à conclusão de que o objeto... também tem isso, né, Miguel? A gente fez também de T2 até T4, é verdade. Né? Então, de T0 até T3 ou de T2 até T4, né, nós vimos que a velocidade era de 4 metros por segundo, tá certo? Mas agora nós temos novos elementos. Os novos elementos são meio, 1,5, 2,5 segundos, 3,5 segundos. Então, quer dizer, o que vai acontecer agora vai ser um pouco diferente. Então, vamos ver, por exemplo, eu coloquei em, né, mas é entre, né? Entre T0 e T meio, né? O que será que vai acontecer? Então, a velocidade vai ser x meio menos x0 dividido por t meio menos t0. Então, o que nós vamos ter aqui vai ser a posição 1 menos 0 dividido por 0,5 menos 0. Confere? Então ele vai ter 2 metros por segundo. Então observemos que a velocidade agora, ela já não é mais constante. Ela sofreu variação. E isso para nós está claro aqui pelo gráfico. Pelo gráfico nós podemos observar que houve variação da velocidade. A velocidade não se manteve constante. Então, houve sim variação da velocidade, e se há variação da velocidade, então tem aceleração. Então, significa que nós saímos de um modelo que mostrava para nós que a velocidade era constante para um movimento, para uma realidade que mostrava para nós que tem aceleração, que a velocidade não é constante. Nós não sabemos se a aceleração será constante, mas tudo indica que nós temos, tudo indica não, mostra na verdade, há uma demonstração de que a velocidade varia. Então, nós saímos de um movimento
uniforme, e isso é importante, tá, gente? Nós saímos de um movimento uniforme para um movimento variável. Como que nós pudemos sair de um movimento uniforme para um movimento variável? Variável não, variado, né? Como que nós saímos de um movimento constante para um movimento variado? O que nós fizemos foi simplesmente, como se diz, aumentar a precisão da medida da posição com o tempo. Então, se antes nós podíamos medir a posição em 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 4 segundos, nós compramos um aparelho melhor que permitia que a gente medisse a posição em meio segundo, 1,5, 2,5, 3,5. Então, com isso, a gente obteve outros dados e verificamos que o movimento não é um movimento uniforme. Ele, na realidade, é um movimento variado, tá certo? Então, essa é a nossa conclusão. Nós concluímos, então, que o movimento, na verdade, é um movimento variado. Mas veja que, quando nós afirmamos que o movimento é uniforme, nós não estávamos omitindo e nem mentindo. Não estávamos omitindo informações e nem mentindo sobre os dados. Era a realidade que nós tínhamos com o equipamento que estava nas nossas mãos. Tá certo? É o que nós tínhamos. Não tínhamos outro equipamento. Não podíamos fazer absolutamente nada, porque nós não tínhamos equipamento. A partir do momento que nós temos um material para trabalhar melhor, com mais precisão, nós conseguimos então chegar. Então, qual estava errado? Nenhum deles, tá? O movimento era uniforme e agora nós vimos que na realidade o movimento é variado, tá? Eu não posso afirmar agora que o movimento é uniforme, porque agora eu já tenho conhecimento das posições nos intervalos de meio. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Ok. Tudo certo? Então tá. Então agora, veja que vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver. Primeiro, o que nós fizemos? Ah, não tem anterior. Primeiro, vamos fazer a sequência do que nós fizemos aqui, tá? Primeiro passo. Primeiro passo foi investigar o movimento e chegamos às seguintes conclusões, né? Conclusões. O movimento é uniforme e a velocidade é igual a 4 metros por segundo constante. Tá? Vamos para o segundo passo. Segundo passo, também investigar o movimento mas com maior precisão. Tá? Então nós temos maior precisão e isso permitiu que nós tivéssemos outra conclusão. Então, conclusões.
movimento variado. E velocidade não é constante, tá? É variada. Se a velocidade não é constante, como é que a gente faz então para estudar o movimento? Então nós precisamos da aceleração. Veja que quando o movimento era uniforme, nós tínhamos acesso à velocidade. Agora que o movimento é variado, nós precisamos ter acesso à aceleração, tá? Então, se nós precisamos ter acesso à aceleração, como é que nós vamos fazer isso em termos de modelagem? E por que nós vamos ter que ter acesso a isso? Vamos lá. As grandezas cinemáticas, vou repetir aqui, tá? Para a gente poder ter isso aí. As grandezas cinemáticas são posição, velocidade e aceleração. Tem o tempo também, mas eu já considerei o tempo na função, tá? Então essas são as grandezas cinemáticas. Então veja, para construir se eu tenho velocidade constante, a aceleração é zero. Então, mas de qualquer forma, se nós conhecemos a aceleração, então nós podemos obter a velocidade. Se nós conhecemos a velocidade, nós podemos obter a posição. Se nós conhecemos a posição, nós podemos obter a velocidade. Se nós temos a velocidade, nós podemos obter a aceleração. E se nós temos a velocidade, nós podemos obter a aceleração e a posição. Tá? Eu vou escrever esse esquema novamente na próxima página para a gente poder compreender melhor. Então vamos lá. Nós temos a aceleração, a velocidade e a posição. Se nós conhecemos a aceleração, nós podemos obter a velocidade. Por quê? Porque a aceleração está diretamente relacionada com a velocidade. Então, sabendo a aceleração, nós podemos obter a velocidade. Sabendo a velocidade, nós podemos determinar a aceleração. Certo? Sabendo a velocidade, a gente pode determinar a posição. Por quê? Porque a gente sabe que velocidade é a variação da posição com o tempo. Então, sabendo a velocidade, nós podemos obter a posição. E sabendo a posição, a gente pode determinar a velocidade, por causa dessa relação. Gente, isso ficou claro para vocês? Conhecendo o x, a gente pode obter velocidade. Conhecendo velocidade, a gente pode obter x. Conhecendo a velocidade, nós podemos também obter a aceleração. Conhecendo a aceleração, nós podemos obter a velocidade. Tá claro isso? Alguma pergunta, gente? Manifestem-se, por favor, para a gente dar sequência. Mas eu preciso saber se isso está claro para vocês. Veja que eu não falei ainda de como fazer as operações matemáticas, mas a relação está posta. Né? Eu ainda não falei da operação matemática, uma coisa que eu vou falar depois. Tá. Então, nós podemos, tendo a aceleração, calcular a velocidade, tendo a velocidade, calcular a posição, tendo a posição, conhecendo a posição, a gente pode obter a velocidade e, tendo a velocidade, pode obter a aceleração. Bom, vamos comigo agora. Se nós conhecemos a posição, podemos determinar a velocidade como? Nós substituímos a posição aqui em x
e temos a derivada de x com relação a t. E obtemos a velocidade. Então, para a gente poder determinar, a partir da posição, determinar a velocidade, então nós precisamos fazer uma operação de derivação. Então a gente deriva. Eu vou mostrar para vocês depois. Por enquanto a gente só está estudando a relação entre as grandezas cinemáticas, tá? Então, tendo a posição, se nós sabemos, se nós conhecemos a posição, derivando a posição, nós temos a velocidade. E veja que não precisa decorar. Não precisa decorar por quê? Porque essa relação é uma definição. Você sabe que a velocidade é a variação da posição com o tempo. Tá? Bom, e se a gente conhece a velocidade, basta derivar a velocidade que a gente consegue determinar a aceleração. Então aqui nós vamos ter a derivada também. Então veja que, conhecendo a posição, aplicando a derivada, nós temos a velocidade. Conhecendo a velocidade, aplicando a derivada, nós temos a aceleração. Tá? Tem uma série que é bem interessante, que mostra bem essas relações, que chama-se Universo Mecânico. Tem no YouTube, tá? Se vocês procurarem lá, vocês vão ver. Universo Mecânico, tá? Bom, e agora nós queremos fazer o contrário. Tendo a aceleração, nós queremos determinar a velocidade. Como é que nós vamos fazer isso? Veja, se eu substituir a aceleração, eu consigo ter a velocidade diretamente? Não. O que é preciso? Por que não? Porque eu não sei o que fazer. Se eu tenho a velocidade e faço a derivada, aplico a derivada, nós temos aceleração. Mas tendo aceleração, o que é que nós vamos fazer? Percebe? Então, se nós temos a relação entre velocidade e posição dada por essa forma, né? E a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo, tá? Nós podemos aplicar a operação inversa. Operação inversa. A operação inversa da derivada é a integral. Então nós podemos, a partir da velocidade, obter a posição. Como? Integrando a velocidade com o tempo. Então veja que aqui nós temos uma relação entre a velocidade e a posição. Dada uma velocidade, aplicando a integral, nós podemos obter a posição. Da mesma forma, nós podemos obter a velocidade a partir da aceleração. Velocidade vai ser então a integral da aceleração com relação ao tempo. Então, aplicando a operação inversa, nós podemos também determinar as grandezas físicas que nós desejamos. Tá? Então, vou mostrar aqui novamente. Tá? Nós temos a aceleração, a velocidade e a posição. Tendo a aceleração, a velocidade e a posição, o que nós podemos fazer? Conhecendo a posição, nós podemos achar a velocidade. Como? A velocidade é dx dt. Conhecendo a velocidade, nós podemos determinar a aceleração. Como? A aceleração é dv dt. Então veja que pela derivada
nós podemos obter as demais grandezas cinemáticas. Se tiver alguma pergunta, vocês falem, tá, gente? Bom, agora, tendo a aceleração, nós queremos a velocidade. E tendo a velocidade, conhecendo a velocidade, nós podemos obter a posição. Como? Bom, a velocidade é igual à integral da aceleração em função do tempo. É a operação inversa da derivada. E a posição ela está relacionada com a integral da velocidade com relação ao tempo. Então, é pela integral. Então, o que nós temos? Se nós temos as grandezas superiores, x, v, x e v, por exemplo, se a gente tem x, a gente pode obter v aplicando a derivada. Se a gente tem a velocidade, a gente pode obter a aceleração aplicando a derivada. Se a gente tem a aceleração, a gente pode obter a velocidade aplicando a integral. Se a gente tem a velocidade, a gente pode determinar a posição fazendo a integral. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Veja que nós estamos vendo apenas as relações e não a operação com as grandezas cinemáticas. Só as relações. Então eu pergunto, tem alguma pergunta? Isso, vou sim, Ulisses. Vou sim. Bem passo a passo, tá? Sem definição, sem trabalhar os conceitos, né? Nós vamos só mostrar como faz. Os conceitos, as definições, vocês vão ver em cálculo. Aqui é mais operação mesmo. Tá? Aliás, vou mostrar já, agorinha. Certo? Então, vamos guardar esse esquema para a gente ver como que a gente vai operar com as derivadas integrais, tá? Pessoal, nós vamos trabalhar exclusivamente com polinômios aqui em Física 1. Nós vamos trabalhar exclusivamente com polinômios. Por que nós vamos trabalhar exclusivamente com polinômios? Porque vocês vão aprender em cálculo as derivadas, as integrais. Aqui nós vamos operar com as derivadas integrais. Depois vocês vão aprender direitinho como fazer as derivadas, como as definições, etc. Então aqui nós vamos trabalhar assim, com polinômios. Então, um polinômio, né, nós vamos pegar uma função qualquer que pode ser aceleração, velocidade ou posição, tá? Então, as funções todas serão definidas como um parâmetro vezes o tempo elevado a n, tá? Então, o a, ele pertence aos reais, menos o zero, tá? O zero não pode ser considerado. Então, o a pode ser qualquer real. E o n pertence aos números naturais, tá? Então, nós temos essa realidade. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que a função seja 4t ao quadrado menos 3t, tá? Veja que essa equação, feita dessa forma, nós temos dois membros. O primeiro membro, o a é igual a 4, tá? E o n é igual a 2. No segundo membro, o a é igual a menos 3 e o n é igual a 1. Porque aqui é t elevado a 1, tá certo?
Vocês entenderam esse primeiro exemplo? Vocês viram como a gente pegou um exemplo, é uma função qualquer, tá? E aí a gente identificou o que a gente queria, né? Que são os termos aí do o A e o N. Vamos pegar outro caso aqui. F de t é igual a 2 mais... Eu sou muito ruim de escolher números. 7t elevado a 5. Tá? Então, aqui, nesse primeiro membro, o A é igual a 2 e o N é igual a 0. Tá? Então, por quê? Porque aqui é t elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, né? Menos 0 elevado a 0, né? Que é uma indeterminação. Mas o N, qualquer número elevado a 0, que não seja o próprio 0, né? Vai ser 1. E no segundo membro, nós temos A igual a 7 e N igual a 5. Portanto, também nesse caso o N é natural e o A é real. Então tá tudo correto, também é um polinômio. Tudo bem? Então agora vamos pegar um outro caso. Por exemplo, f de t igual a 8 sobre t ao cubo menos raiz quadrada de t. Raiz quadrada não, vamos pegar uma raiz cúbica. Raiz cúbica de t a 8, tá? Veja que nesse caso aqui, o A é igual a 4. Perdão. O A é igual a 8 e o N é igual a menos 3. Portanto, o N não pertence aos números naturais, tá? Então, o N não pertence. Então, ele não é... Então, esse cara aqui não é polinômio. Então, a gente já viu que esse daqui não é polinômio, tá? Não é. Se esse não é polinômio, então essa função não é uma função polinomial. Mas vamos ver o outro, só para a gente poder tirar a prova, né? Nesse caso aqui, o A é menos 1, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o N vai ser igual a 8 sobre 3, que também não é pertencente aos números naturais. Então, veja que essa função aqui, portanto, ela não é um polinômio. Então, essa daqui é um polinômio e essa é um polinômio, porque ela segue as regras que nós colocamos aqui em cima, tá? Ela segue as regras, então ela vai ser utilizada por nós. As outras não. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui, gente? Tá muito devagar? Quer que segue um pouco mais rápido? Vamos esperar, o pessoal está digitando, tá, gente? Então a gente aguarda para a gente ver as perguntas. Vocês podem abrir o áudio também, tá? Abrir o vídeo, fiquem à vontade. Nossa, tinha um monte de gente digitando, aí de repente sumiu. Ah, vocês não conseguem abrir o vídeo? Eu achei que vocês conseguissem.
Ah, entendi, é bloqueado, né? Mas se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma reunião no Google Meet ou no Zoom, alguma coisa assim, pra gente. Eu acho que eu posso desbloquear para conhecer vocês, ver a carinha de vocês, né? Saber. É, tá. Guilherme, por que o primeiro é um. Opa, risquei aqui. O primeiro é um e no segundo é zero. Eu 3T. Como assim 3T igual a um? Eu não estou entendendo, Guilherme. Sua pergunta. Você abre o áudio para você fazer. Se quiser, né? Ah, tá. Tá, 3T elevado a um, certo? É isso? Não, é um polinômio. Isso aqui é uma função, né? Igual você tem, por exemplo, funções, né? Você tem, por exemplo, f de x igual a 3x a quarta mais 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 5, né? Então você tem vários termos e cada um dos termos é elevado a uma potência, né? Então tem um elemento. Ó, o Miguel colocou, quando não aparece o t é porque o t está elevado a zero. É isso mesmo, que é esse caso aqui, ó. Tá? Aqui também. Você tem x elevado a zero. Tá? Aqui é x elevado a 1. Ah, você entendeu, Guilherme? Maravilha. Ah, viu como é bom vocês se manifestarem também, gente? Todo mundo se manifestar. O Miguel, por exemplo, ele fez um comentário e aí o Guilherme compreendeu. É isso mesmo, né? É legal demais, gente. É isso aí. E aqui nós podemos dizer que é 1, né? 1x elevado a 1, né? Menos 5 é menos 5 vezes x elevado a zero. Porque todo número elevado a zero é 1, né? Bom, então vamos lá. Então agora sim nós vamos fazer uma operação, tá? E aí nós vamos parar a aula aqui e vou passar os exercícios, tá, para vocês. Vamos lá. Então nós vamos trabalhar com polinômios, tá? Sempre nós vamos trabalhar com polinômios aqui em física 1. Deixa eu puxar essa função. Então, agora sim nós vamos aplicar o que a gente quer. Vamos aplicar primeiro a derivada. Então, a derivada de f de t dt, tá? Vai ser minha filhinha apareceu aqui me dando bom dia. Sapeca. Então, a derivada da função com relação ao tempo para polinômio, gente. Gente, isso que eu vou falar para vocês é exclusivamente para os polinômios, tá? Então, a derivada vai ser é a regra que nós vamos aplicar. Deixa eu tirar aqui esse A vermelho, que eu vou usar vermelho em outras coisas, tá? Então, A vezes N vezes T elevado a N menos 1. Tá? Então, essa daqui é a regra
da derivada. Tá? Obrigado, amor. Oh, meu Deus. Meu amorzinho trouxe minha esposa trouxe um cafezinho para mim. Que delícia. Trazido com amor ainda. Nossa, aí vou contar para vocês, viu? Bom demais. Bom, então. Júlia, só queria um café. Eu hoje acordei e não fiz café, então aí ela trouxe. Oh, meu Deus. Manda sim, gente. Manda um pouquinho para vocês. Vou dar pro Sedex. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo para a gente poder compreender, tá? Vamos ter uma. Eu não vou usar F, não. Já vou usar direto as nossas funções, as nossas grandezas cinemáticas, tá? Vamos supor que a velocidade de um objeto em função do tempo seja 4t ao cubo, tá? E nós queremos obter a aceleração. Então nós não sabemos quanto é a aceleração. É o que nós queremos saber, tá? Então vamos fazer uma por semelhança, né, por analogia, vamos verificar. Nós sabemos que o polinômio ele é f de t igual a at elevado a n. E sabemos que v de t é igual a 4t ao cubo. Então, no nosso caso, nessa função que nós temos, que é a nossa função, o a é igual a 4 e o n é igual a 3, tá? Então, com isso, nós podemos fazer a derivada. Então, a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, nós vamos usar a regra da derivada que nós temos, que nós colocamos aqui, ó. Então, como que essa regra da derivada vai agir? Né? A aceleração, ela vai ser a, que é igual a 4, vezes o n, tá? Vezes t elevado a n menos 1. Então, a aceleração vai ser 12t ao quadrado. E aqui nós determinamos a expressão que a gente queria. Então, nós tínhamos a velocidade em função do tempo, tá? E queríamos a aceleração. Nós sabemos que nós temos a aceleração, né? E temos a velocidade. Deixa eu colocar aqui embaixo, peraí, para não confundir. Quando nós temos a aceleração e queremos nós temos a velocidade e queremos a aceleração, lembra que nós aplicamos a derivada. Tá? Então, se nós fazemos a derivada e nós temos a aceleração. Portanto, nós chegamos ao resultado da aceleração, que é 12t ao quadrado. Pessoal, alguma pergunta nesse pequeno exemplo? Posso? Claro. Acompanha, Caio, que a velocidade ela é dada por 4t ao cubo, tá? Então, como ela é 4t ao cubo, eu vou associá-la com a nossa função polinomial. A nossa função polinomial ela é at elevado a n. Então, se
se nós fizermos uma comparação, nós vamos ver que o A é 4 e que o N é 3. Tudo bem? Até aqui? Então nós sabemos que o A é 4 e o N é 3. E nós também conhecemos a regra da derivada do polinômio. Como que é a regra da derivada do polinômio? Essa daqui, df dt é igual a n vezes t elevado a n menos 1, que é conhecido também como a regra do tombo, porque o n ele cai, né? É uma forma de dizer, os matemáticos não gostam muito, né? Com razão. Não tira a razão deles, não. Tá? Então, sabendo que A igual a 4 e N igual a 3, então eu substituo nessa fórmula aqui, nessa expressão, tá? Então, aqui nós temos o A, N e N menos 1. Então, como nós temos o A, o N e o N menos 1 substituídos, né? Não substituímos, né? Mas substituídos nessa expressão, então nós temos a resposta da derivada. Na fração... Não é fração, né? É derivada. Não, porque ela é o que representa... E esse símbolo é derivada da função com relação ao tempo, não é uma fração. Então, quando você quer fazer a derivada, você usa, para polinômio, você pode usar essa expressão. Usando essa expressão, você calcula a aceleração, né? Então, se você tem a velocidade, que é a aceleração, fazendo a derivada, você acha a aceleração. Então, dada a velocidade igual a 4t ao cubo, qual é a aceleração? Então, foi esse procedimento. Então, Giovana, vamos fazer quando tem mais do que um. Isso, nós vamos fazer mais do que um também. Tá? Vamos fazer agora, inclusive. Deixa eu... Vamos lá. Então, vamos supor, dada a velocidade igual... Deixa eu pegar esse exemplo aqui que a Giovana colocou. 4, eu vou colocar t ao invés de x, tá, Giovana? Para ficar já um t. Mais 5t à quinta. Dada essa velocidade, a aceleração vai ser quanto? Tá? Não tem problema não. É assim mesmo. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Então, aqui você pode fazer diretamente ou por partes. No começo, pode ser que vocês queiram fazer devagarzinho, né? Então, vamos lá. A derivada da velocidade com relação ao tempo vai ser a derivada com relação ao tempo, e aí eu vou substituir. No lugar de v, eu vou colocar a expressão que representa. Então nós vamos colocar aqui 4t ao quadrado mais 5t ao quadrado. E vale a regra da distributiva. Então como que nós vamos escrever? dv dt vai ser igual a dt. Ah, sim, verdade. Deixa eu... Aqui. Obrigado. Aqui, pronto. ddt de 4t ao quadrado mais ddt de 5t à quinta, tá? Vale a distributiva. Então, como vale a distributiva, então nós vamos fazer por partes. Primeiro vamos fazer um e depois vamos fazer o outro. Mas nesse caso aqui, olha só, o A é 4 e o N é 2. Nesse caso aqui, o A
é 5 e o n também é 5. Então, como que vai ficar a derivada? Derivada da velocidade com relação ao tempo, lembrando que a expressão para df dt é a n t elevado a n menos 1, tá? Então, aqui vai ficar 4 vezes o n vezes t elevado a n menos 1 mais a vezes n vezes t elevado a n menos 1. Né? Isso implica que a derivada da velocidade com relação ao tempo, que é a aceleração, vai ser igual a 8t mais 25t a quarta. Né? E com isso a gente obteve a aceleração também. Tudo bem? Ficou claro? Acaba sim. Porque nós não temos o valor do tempo. Nós não dissemos. Agora, vamos supor que o exercício fale assim. Qual é o valor da aceleração para t igual a 2 segundos? Aí você substitui. Né? Mas, por enquanto, não há necessidade de substituir, porque você não... Porque ele só quer saber qual é a aceleração. Né? Então, acabou assim. Fácil? Não. Trabalhoso. Dá trabalho? Dá trabalho. Tá? Então, vamos ver agora a integral. E depois a gente faz tudo ao mesmo tempo agora. Tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, eu vou repetir aqui. Deixa eu copiar lá de trás, né? Que fica mais fácil pra gente, né? Bom, né? Poder... Deixa eu ver aqui. Tá. Polinômio. Ok. Cancela. Tá. Aqui. Tá. Então, esse é o polinômio. Então, se esse é o polinômio, agora nós vamos ver a integral. Então, vamos ver. Integral de um polinômio. Então, a integral de um polinômio vai ser igual a integral. Esse é o símbolo para integral, que é um S distorcido, né? De f de t dt, tá? De um instante a... Não vou usar a, não. Vou usar de um instante 1 até um instante 2. Miguel, tá, a derivada de uma função em relação ao tempo, o Miguel perguntou se a derivada está relacionada ao delta que nós vimos nas fórmulas do ensino médio, tá? A derivada é o limite para... Opa! É o limite para ΔT tendendo a zero. É o limite de ΔF sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Tá? Antes de continuar com a integral, eu acho que é importante, diante dessa pergunta do Miguel, a gente fazer um parênteses aqui. Tá? Vamos lá. Então, eu vou construir um gráfico aqui. Não entendam isso como definição, tá? Nós vamos trabalhar um exemplo apenas. É só um exemplo. Não é definição. Eu vou colocar aqui um gráfico qualquer de uma função. Uma função qualquer, tá? Nós vamos dizer que aqui é um f
de T e T, tá? Só para a gente poder visualizar o que é essa tal de derivada, né? E o Miguel faz essa pergunta e é importante que a gente esclareça. Tá? Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui, eu quero saber qual é o comportamento dessa função ao longo do tempo. Tá? Então, para que eu possa estudar, eu vou colocar dois pontos aqui. Tá? Então, eu vou colocar um ponto ali no início, que nós vamos chamar de ponto... Opa! A e ponto B. Tá? Bom, se nós temos esses dois pontos aí, eu posso estudar. Uma das formas de estudar essa função é pela sua inclinação. E a gente pode estudar a inclinação dessa função levando em consideração que os eixos são ortogonais e, portanto, nós podemos determinar a inclinação fazendo com que determinando o ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação é o seguinte: a tangente de alfa é igual a ΔF sobre ΔT. Tá certo? Confere? Então, pelo ângulo alfa, nós conseguimos determinar a inclinação. Só que repara o seguinte: essa reta, ela não expressa o comportamento da função. Ela expressa, mas de uma forma muito imprecisa. Veja só a diferença delas aqui. Então, se a gente olhar, existe uma diferença gritante, né, entre as duas curvas, né? A curva reta, a curva reta, entre a reta de A até B e a expressão em verde. Então, existe uma diferença muito grande entre elas. Bom, vamos então melhorar a precisão desse negócio, né? Deixa eu copiar aqui, tá? Vamos trazer aqui para o lado, né? Eu deveria ter feito isso antes de fazer todo esse esforço que foi feito, mas tudo bem. Aí, consegui. Ok, tá. Deixa eu aproveitar e copiar isso aqui. Nós vamos precisar depois, tá? Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar um outro ponto aqui entre eles, tá? Vamos pegar um outro ponto aqui, vamos chamar de ponto C. Tá? E vamos representar as retas que levam de A até B. Então, repara agora que a diferença, ela diminuiu. Tá? Eu tenho maior precisão para representar esses pontos, o comportamento da função. Porque agora eu tenho dois intervalos. Eu tenho intervalo, esse primeiro intervalo aqui, e tenho esse outro intervalo aqui. Tá? Então aqui nós vamos proceder da mesma forma que nós fizemos no primeiro caso. Só que o primeiro caso era ΔT AB, ΔF AB. Tá? Então agora nós vamos ter a tangente de alfa vai ser igual a ΔF AC sobre ΔT AC, para o primeiro caso, e para o segundo vai ser tangente de alfa, e aqui nós podemos chamar de alfa AC, aqui tangente de alfa AB, ΔF AB, AB,
CB. Então vai ser ΔF CB, ΔT CB. Então veja que nós temos dois intervalos agora que a gente pode fazer esse estudo. E agora nós vamos fazer um outro. Só que agora nós vamos exagerar um pouco nesse negócio aqui, tá? Vou colocar... Agora, veja que nós fizemos o quê? Nós viemos caminhando. Nós temos aqui o ponto C, depois nós vamos ter um ponto D, depois nós temos o ponto E, depois nós temos o ponto F, e assim por diante. Então o que a gente pode observar? Que deixa eu fazer aqui uma... Aqui, etc, né? Até aqui. Então, olha o que nós tínhamos. Nós tínhamos um intervalo de A até C, depois nós diminuímos para de A até D, depois nós fomos de A até E, depois nós fomos de A até F, e todos esses intervalos aqui são intervalos para a gente poder estudar o comportamento da função. Tudo bem? Então veja que nós vamos... o ΔT, Miguel, não T, mas o ΔT, o T0, ele está aqui, ó, tá? Esse aqui é T igual a zero. O ΔT, então nós temos, exatamente, olha, o ΔT, 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 ΔT. E agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos diminuir tanto, mas tanto esse intervalo, que nós vamos ter uma reta aqui que é praticamente a tangente à função verde no ponto A. Então o ΔT ele tendeu a zero, e agora nós temos aqui a tangente no ponto, e não a tangente por conta de retas que você tinha entre um ponto e outro. E é justamente isso que vai fazer a diferença para nós. Então veja que agora nós temos... Deixa eu escrever aqui. Então nós tínhamos a tangente de alfa AB igual a ΔF AB sobre ΔT AB. Depois nós fizemos tangente, não vou escrever todos não, fiquem tranquilos, tá? Entre A e C, que é igual a ΔF AC, ΔT AC e etc. Até chegar num ponto em que a tangente do ângulo alfa vai ser o limite de ΔT tendendo a zero de ΔF sobre ΔT, tá? E isso aqui é justamente a derivada da função com relação ao tempo. Então aqui nós chegamos na derivada. Então nós entendemos que a derivada é justamente você fazer o intervalo tender a zero. Então agora nós temos essa reta aqui, que é a reta tangente. E essa reta tangente nós podemos fazer para vários pontos. Tá? Para vários pontos. Deixa eu copiar aqui novamente. Tá? Aqui. Então, olha só, que interessante agora. Lembra que nós mostramos quando o homem ele caminhava e a gente ia mostrando a curva? Ah, olha só, aqui é decrescente, aqui é decrescente, não, é concavidade para cima, concavidade para baixo, etc. Olha só,
aqui nós podemos ter várias retas tangente à função. E com essas inúmeras retas tangentes à função, a gente pode determinar o comportamento da função. Vai ter monitor sim, gente. Vai ser o Felipe, já vou colocar ele no AVA, tá? Eu vou pedir para ele entrar em contato com vocês, tá? Vai ter monitor sim. Né? Conseguimos uma monitoria sim, tá? Eu não tinha avisado antes porque saiu na segunda-feira à tarde, mas foi bom você perguntar, Giovana. Tudo bem, gente? Até aqui? Tá claro isso para vocês? Vocês entenderam a ideia, o procedimento? Tá. Então agora sim, vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Ainda trabalhando com polinômios, tá? Deixa eu ir lá buscar os polinômios, né? Anterior. Aqui, tá. Vamos trabalhar aqui mesmo, tá? O que acontece é que nós vamos trabalhar com polinômios, como eu disse. Aqui tem o polinômio que nós já tínhamos feito a expressão dele quando a gente foi trabalhar a derivada, só que agora nós vamos trabalhar a integral, tá? E existe também uma expressão para a gente poder trabalhar com polinômios. Tá? Deixa eu apagar esse aqui, que isso aqui não tem nada a ver com... Que tem, não tem, tá? Pronto. Bom, então a regra que nós temos para integrais, né, vai ser A dividido por n mais 1 vezes t elevado a n mais 1, tá? Essa é a regra que nós temos. Então, aqui nós temos a regra para as integrais. Então, vamos lá. Se a função f de t, eu falei que ia fazer diretamente com as funções, com as grandezas cinemáticas, né? Vamos supor que nós temos a aceleração de um objeto, tá? Deixa eu pegar a expressão que nós tínhamos aqui. Vai ser 8t, vou pegar a mesma, tá? A expressão que nós obtivemos aqui. Então, cadê aqui? Tá. Então, eu peguei a expressão anterior. A aceleração em função do tempo é 8t mais 25t à quarta. E nós queremos saber qual é o valor, qual é a função da velocidade. Tá? Então, nós vamos lembrar o seguinte. Dada a aceleração, se nós queremos determinar a velocidade, nós integramos. Então, precisa integrar, tá? Então, é a integral. Se eu tenho aceleração, quero obter a velocidade, faço a integral. Se eu tenho a velocidade e quero a aceleração, faço a derivada. Isso surge porque a aceleração é definida como a derivada da velocidade em função do tempo. Logo, a velocidade é a integral da aceleração em função do tempo, tá? Operações inversas, uma à outra. Bom, então se nós temos a aceleração dada por 8t mais 25t à quarta, qual vai ser a velocidade? Então a velocidade em função do tempo, né, a gente vem, identifica novamente, o A vai ser 8, o T vai ser 1. Aqui, o A é 25 e o N é 4, tá? Então, uma vez identificados, então agora a gente vem e substitui. Então, vamos lá.
vai ser o A dividido por N. Eu coloquei T aqui, mas não é T não, tá? É N. Aqui. N. Então vai ser 8 dividido por N mais 1 vezes T elevado a N mais 1. Mais A, que é 25, dividido por N mais 1 vezes T elevado a N mais 1. Então, a velocidade em função do tempo vai ser 8 dividido por 2, que é 4t, 1 mais 1, 2, ao quadrado, mais 25 dividido por 5 vai ser 5 vezes t elevado a 5. Então vai ser 4t ao quadrado mais 5 vezes t elevado a 5. Vamos conferir? Opa, perdão. Vamos conferir? A função que a gente tinha era... Vamos copiar. A função que a gente tinha... Deixa eu achar um espaço aqui só para a gente comparar, tá? Era 4t ao quadrado mais 5t à quinta. Era essa daqui. E obtivemos a aceleração 8t mais 25t à quarta. Então agora nós pegamos a mesma aceleração do exercício anterior e aplicamos a operação inversa, que é a integral, e chegamos na velocidade, que era o enunciado da questão anterior. Tá? Então são operações inversas de tal forma que, dada a aceleração, a gente pode obter a velocidade. Dada a velocidade, a gente pode obter a aceleração. Dada a posição, a gente pode obter a velocidade. Dada a velocidade, a gente obtém a aceleração. Enfim, nós podemos fazer isso com as grandezas cinemáticas. Então, as grandezas cinemáticas, portanto, a gente pode... elas estão relacionadas entre si de tal forma que a gente pode, dada uma, a gente pode obter as outras. Tendo aceleração, nós podemos obter a velocidade e a posição fazendo 2 vezes a integral. Tá? Dada a velocidade, nós podemos obter a aceleração derivando e a posição integrando. Dada a posição, a gente aplica a derivada, obtém a velocidade, aplica a derivada novamente e obtém a aceleração. Então essa é a relação entre as grandezas cinemáticas que nós temos. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Tudo ok? Vocês entenderam essas relações? Que bom, gente. Bom mesmo. Eu fico muito feliz, porque compreendendo isso, aí depois a gente vai trabalhar essas relações em exercícios práticos. Vocês vão ver como vai ficar... você vai ficar muito tranquilo. Daí já não é mais comigo, né, Júlia? Tá certo? Tem que praticar. Não, mas tem. Lá no AVA já tem a lista de integrais derivadas que vocês podem utilizar, tá? Que vocês podem fazer essas... né? Façam aquelas listas que a gente deixou lá para vocês, tá? Sim, Guilherme, claro. Vamos lá. A integral... Cadê a integral? Tá aqui, né? Eu deixei 2 aulas. É porque assim, esse semestre ele tá mais... Ele ficou com tempo reduzido.
no calendário. Então, por isso que a gente não trabalhou diretamente uma aula sobre isso, né? Mas lá tem uma aula que eu trabalho, um vídeo, uma videoaula, e tem também as notas de aula sobre derivadas integrais, tem os exercícios, inclusive quando eu passo lista de exercícios para vocês, um ou dois exercícios eu deixo resolvido, né, para vocês acompanharem o método, né, para vocês poderem ter essa noção, né, de como trabalhar com o método, né? Então lá na lista de exercícios lá no AVA tem uns 2 ou 3 exercícios resolvidos, tanto de gráficos, quanto de derivadas integrais, quanto de vetores, tá? Trabalha com isso aí que vocês vão ficar craques nisso aí. Guilherme, vamos lá, Guilherme e todo mundo, na verdade, né? O Guilherme, quando vocês fazem perguntas, considerações, vocês estão representando a turma. Então, muita gente deve estar com dúvida também. Então, o Guilherme fez a pergunta, né? Pediu para explicar novamente, né? E a gente sempre considera que todos nós estamos incluídos nos comentários de todos vocês. Então, quando o Guilherme pede para explicar novamente integral, né? Isso representa todos nós, todo o grupo, né? Então é muito interessante, por isso que a gente fala para vocês, manifestem-se. Gente, não existe pergunta tola, não existe, gente. Quando vocês fazem uma pergunta que passou pelo crivo da razão, tal, que vocês realmente estão com dúvida e vocês processaram, vocês tragam para cá para a gente poder resolver, tá? Não existe pergunta boba, não existe pergunta tola, não existe isso, né? Sempre nós vamos considerar com muito carinho, com muito respeito. Bom, o Guilherme, vamos lá. Aí você vai me orientando para que eu possa te instruir nesse caso, né? E aí vocês vão me dizendo, professor, para um pouquinho, não entendi aqui, eu volto, a gente vai trabalhando, tá? Então vamos lá. Primeira coisa nós vamos considerar que todas as grandezas cinemáticas, não é verdade, mas nós vamos considerar aqui, pelo menos, que elas são polinomiais, tá? São funções polinomiais. Então, o polinômio, ele tem essa cara aqui, né? Então, essa expressão representa um polinômio. Para ser mais exato, a gente deveria representar polinômio como sendo uma soma, né? Então, seria uma soma de AT elevado a n, né? Então aqui AT, né, né? Então seria uma soma i igual a 1 até n, tá? Então seria isso aqui, mais ou menos, tá? Opa, só um pouquinho, igual a 1 até n, e aqui i. Mas por enquanto não precisa levar isso em consideração, não. O que vocês devem levar em consideração é que a expressão é essa daqui. A expressão de cada termo do polinômio. Então você pode ver, aqui nós trabalhamos com 2 termos, cada um deles tem essa configuração. Então a função é a, que é um parâmetro, um número, vezes t elevado a n, que é um número também, né? Então tá tudo certinho para nós aí, tá? Aplicar a integral nessa função, tá, polinomial, é o mesmo que fazer que resolver essa expressão. Então, eu não expliquei para vocês da onde vem isso, nessa expressão, vocês vão ver isso em cálculo. Em cálculo vocês vão ver direitinho como surge essa expressão aqui, tá? Então, o que acontece? Dada essa função, para resolver a integral dela, vocês precisam resolver dessa forma. Guilherme, tudo bem até aqui? Que eu vou por exemplo. Então aqui tem um exemplo. O exemplo é a aceleração em função do tempo é 8t mais 25t à quarta. Qual é a velocidade? Qual é a função velocidade quando a gente tem aceleração dessa forma aqui? Bom, nós sabemos que, dada a aceleração, para determinar a velocidade, nós precisamos integrar. Se nós precisamos integrar, então vamos lá. A velocidade em função do tempo, né,
tá aqui, ó, a velocidade em função do tempo é a integral da aceleração. Tá aqui. Então nós vamos aqui. Velocidade, portanto, vai ser, se eu preciso integrar, eu vou usar essa expressão para cada termo. Então eu vou usar essa expressão para o primeiro termo e para o segundo termo. O primeiro termo, o A é igual a 8 e o N igual a 1. Para o segundo termo, o A é 25 e o N é 4. Substituindo, então, nessa expressão, nós temos o primeiro termo e o segundo termo com esses valores. Tá? E daí nós procedemos ao cálculo da velocidade em função do tempo. Chegamos no resultado que era esperado por nós. Entendeu, Guilherme? Todo mundo entendeu, gente? Ô, Guilherme, vocês que arrasaram. Vocês que fazem a aula. Deixa eu fazer uma colocação assim também, que nas notas de aula de hoje, vou deixar lá para vocês alguns exercícios, tá? Então, façam esses exercícios, anotem as dúvidas de vocês, e na próxima aula a gente trabalha esses exercícios, que eu vou deixar nas notas de aula, justamente para a gente poder treinar, para a gente poder esclarecer as dúvidas que a gente tem, as dúvidas, sejam as dúvidas de cálculo, sejam dúvidas na parte da física, né? Enfim, seja como for, a gente vai trabalhando esses conceitos, né? Para que vocês fiquem bem craques com relação a isso. Tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Cadê? Tá aqui, tira daqui. E foi bem legal que hoje não caiu, né, a conexão, né? Nós ficamos aí o tempo todo, gente. Vocês viram, né? Pô, muito legal, né? Muito bacana. Eu não sei se vocês, mas ninguém manifestou, pelo menos. Se teve algum probleminha, alguma coisa assim, vocês não manifestaram, né? Legal. Pessoal, então vamos lá. Vocês estão percebendo que gradativamente nós estamos caminhando para situações mais complexas. Então, nós trabalhamos as leis de Newton com bastante calma, com muito cuidado, com muita atenção. Nós fomos progredindo nas leis de Newton e hoje vocês já trabalharam com derivadas integrais e da forma que vocês manifestaram, vocês não tiveram problemas assim seríssimos, né, com interpretação, seríssimos no uso das integrais, das derivadas, né? Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Isso significa que, que vocês gradativamente vocês estão alcançando uma complexidade, né, em termos de matemática, em termos de física, né, muito grande. Tá? Compara você hoje com você na primeira aula e vocês já vão perceber uma maturidade. Pelo menos é o que eu sinto na manifestação de vocês. Por isso que eu digo sempre, é importantíssimo a manifestação de vocês. É fundamental que vocês se manifestem. Por quê? Porque, veja, a manifestação de vocês fez com que a aula fosse conduzida de uma forma que satisfizesse vocês. Tá? Então, lembrem-se sempre disso. Vocês têm se manifestado muito, e isso está sendo muito bom, muito proveitoso. Se vocês olharem as notas de aula e a aula em si, a videoaula, se vocês tiverem paciência, né, comparando a turma das 7h30 e a turma das 9h30, vocês vão ver que tem muitas diferenças. Essas diferenças ocorrem justamente por conta das manifestações de vocês. Tá? Então, essas manifestações de vocês é que fazem a aula, certo? Eu vou seguindo conforme vocês vão direcionando. É claro que eu preciso fazer de uma forma que
para vocês fique claro isso, né? Que seja um direcionamento mesmo. Eu vou direcionando na física, então eu não deixo sair dessa parte, mas as manifestações de vocês conduzem dentro da física o que nós queremos e o que nós precisamos. Tá certo? Alguma consideração, alguma pergunta que vocês queiram fazer? De boa? Eu estou gostando muito de trabalhar com vocês. Essa turma e a turma das 9h30, viu, gente? Tá muito gostoso, assim, tá sendo prazeroso. Eu vou ser sincero, tá sendo um prazer trabalhar física com vocês. Amo física e a forma como vocês têm se manifestado, né, tem dado uma satisfação muito maior, né? Ô, Giovana, eu também, viu? Essa pandemia, né, mas a Júlia. Tá bom, gente? Então, eu vou parar de gravar, tá bom? Mas vou continuar com vocês aqui um pouquinho. Então, essa foi mais uma aula de princípios de cinemática. Nos vemos eu aqui no meu Cafofo, você aí na sua casa, na próxima semana. Um beijo no coração.